Vou demonstrar como fazer agora para manter o banco de dados sincronizado com relação ao modelo. Eu tinha mostrado que é possível gerar o esquema SQL, as instruções SQL, para poder criar esse banco de dados, esse modelo lá no banco de dados. Só que isso ainda necessitava de eu gerar o script e depois importar esse script no banco de dados. Isso é muito trabalhoso e eu posso fazer de uma forma mais automatizada, que é sincronizar o modelo com o banco. Manter os dois sincronizados e assim quando eu peço para aplicar ele faz as alterações. Para fazer tal ação, eu devo vir aqui na opção Database. Inicialmente é interessante que eu tenha já o banco de dados definido aqui. Então venho na parte de gerenciamento de conexões. Clico aqui em New para criar um novo. Eu já tenho criado o min aqui, mas se não era só clicar em New, vai dar na mesma tela. Eu configuro, coloco ali qual que é o endereço do servidor, a porta, o usuário. Aqui eu posso definir a senha para já ficar salva, para não ter que ficar digitando toda vez. É tudo que eu preciso aí para poder definir uma conexão. Vou testar só para ver se ela funciona. Ok, tudo está correto, ele conseguiu se conectar com o banco. Então eu dou prosseguimento. Então, para poder fazer a sincronia, venho novamente Database, venho aqui na opção de sincronização do modelo. Vindo aqui, ele pede inicialmente qual é a conexão. Eu poderia escrever aqui os parâmetros, eu vou pegar aqui uma já configurada, que eu configurei anteriormente, que quase não teve diferença, porque são os valores padrões. Next. Ele se conectou com o banco. Um detalhe. Vou cancelar aqui. Eu estou definindo o esquema como MyDB, não é esse o nome. Eu já tinha criado aqui assim no MySQL uma tabela nova, que era a tabela aula. Ela está vazia. Então o nome aqui do esquema, eu já pedi aqui para editar. Ele abre essa aba aqui. Vou trocar o nome dela para aula, para ele criar no banco de dados aula. E agora sim, mais uma vez, sincronização. Escolho minha conexão. Ele já pega aqui assim, então, agora o banco de dados aula, que é o nome que eu tinha atribuído para o esquema. Ele fez as tarefas. Ele está dizendo o que ele vai fazer, basicamente. Ele está dizendo que ele tem aqui... ele não tem as tabelas lá na fonte, só no modelo. Ele criou aqui as instruções necessárias para criar, mas bom, ele criou para criar, ele criou os SQLs, os comandos SQLs para poder criar as tabelas no banco de dados. Poderia até copiar eles aqui, ou clicando aqui fazer diretamente para a memória, ou salvar no arquivo. Não é necessário porque através da opção executar ali ele vai aplicar essas alterações lá no banco. Vou até atualizar aqui todo o navegador. Eu vejo aqui que foram criadas essas tabelas no banco de dados. Eu vindo aqui, por exemplo, na tabela pessoa, só para confirmar, ID pessoa está como chave primária, nome não aceita valores nulos, porque eu tinha definido como not null. Eu posso ver que a chave primária ID pessoa é autoincrementável e que o CPF é único. Está aqui a informação dizendo aí que o CPF é um atributo único. Então ele criou ali corretamente essas tabelas no meu banco. Além disso, vamos colocar aqui, criar um novo atributo em emprego, ou melhor dizendo aqui, vamos criar aqui nessa tabela intermediária que foi formada. Está aqui aberta já, deixa eu fechar essas daqui, não estou usando. Eu vou criar uma nova coluna só para especificar o salário. Vou considerar que só aceita inteiro mesmo.
integer e int é a mesma coisa. Tá, então criou ali. E agora eu vou pedir para sincronizar com o banco de novo. Eu posso só confirmar aqui que emprego é formado por atributo ID e nome. Então tem que repetir esses passos. Olha, até está dizendo aqui, pessoa e emprego não vão ter modificações. E no modelo, a tabela pessoa e emprego vai alterar alguma coisa, vai fazer algum update na tabela pessoa e emprego que já existe. Quer dizer, eu só tenho uma alteração para fazer nessa tabela. Com relação ao código SQL, podemos ver que ele não vai, o que ele vai fazer é fazer uma alteração na tabela mesmo. Ele não vai dar um drop na tabela e depois criar uma nova com todas as colunas que eu defini. Tá? Mesmo porque se ele fizesse isso, se eu tivesse já registros na tabela pessoa e emprego, eles seriam perdidos. Aqui não, dessa maneira não. Mas vejo que ele já identificou qual foi a alteração do modelo e ele só vai aplicar essa alteração lá no banco de dados. Vamos nos certificar, chamando aqui emprego. Opa, não era pessoa e emprego. Tinha até definido errado aqui. Então ele tinha aqui só esses dois atributos e agora ele colocou esse atributo salário aqui assim, adicionando ao modelo. Se eu não quiser mais, deletei o atributo. Peço para sincronizar. Pode ver que ele vai pedir para alterar a tabela, dropando, deletando, apagando a coluna salário. Tá, e ele fez mais uma vez, mantendo sempre sincronizado o esquema com o que está efetivamente no banco de dados. Isso é muito bom.